Ladies and gentlemen, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Fernando Novaes da Silva e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre equipes remotas, né? Como ter um bom relacionamento com equipes remotas, quais forças eu preciso ter para lidar com essas equipes, o que eu tenho que fazer para ter sucesso com equipes remotas. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que vocês precisam exercitar o caminho de um relacionamento mais forte. Então, vocês têm que pensar em como seria uma relação ideal. É quase uma relação íntima mesmo. Por quê? Porque vai ser a relação de trabalho ou a relação de trabalho na sala de aula com equipes remotas, ela é uma relação. Então, a força dos seus relacionamentos, ela determina a sua chance de sucesso. Então, você precisa primeiro agir como um grande líder, um grande gestor de pessoas. Então, o que o gestor de pessoas faz? Ele entende a sua equipe. Na sua relação, entenda o outro. E aí você vai ter sucesso. Nossa, falou o grande conhecedor de gestão de pessoas. Olha, eu me viro bem, tá? De qualquer forma, a ideia aqui é trazer para vocês alguns elementos que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês para terem mais efetividade nessas relações remotas. Por quê? Porque hoje o remoto está muito forte, principalmente depois da pandemia, né? Segundo, você vai trabalhar remotamente de alguma forma. Terceiro, se você é meu aluno e estuda online, sua equipe é remota, então automaticamente também serve para você que é meu aluno. Mas se você que não é meu aluno e está assistindo esse vídeo, fica tranquilo que são ferramentas de gestão para a liderança remota, para você lidar com uma equipe remota, com equipes remotas, com times remotos. Como assim ferramentas? É que eu gosto de dizer que as estratégias que eu trago aqui são sempre ferramentas para auxiliar vocês na gestão que vocês estiverem fazendo. Dentro ou fora de uma instituição. Não precisa necessariamente ser meu aluno, como eu já disse para vocês. Então, vamos começar do começo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de alguns insights acionáveis e exercícios para impulsionar o sucesso do seu trabalho. Nossa, que motivacional. Não. Ferramenta. Ferramenta. Já pega o caderninho e começa a anotar. Vamos lá. Nossos relacionamentos impactam profundamente nossa capacidade de alcançar nossos objetivos em nossas vidas pessoais e profissionais. Como diz o ditado, você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado, meu amigo. Então, nem todos os relacionamentos são iguais, mas alguns importam mais do que os outros. Então, é importante você ter conexões casuais, transacionais, mas não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Para você colher benefícios, você precisa cultivar com intenção. Está entendendo? Eu vou dar exemplo para você. Vamos falar de exemplo casual de amizade. Poxa, aniversário. Cara, o aniversário, independente de quem seja, uma pessoa muito próxima, uma pessoa distante, imprescindivelmente você tem que fazer algum tipo de homenagem, algum tipo de atribuição, você tem que fazer algum tipo de abordagem com essa pessoa. Que tipo de abordagem? Como assim, Fernando? Abordagem? Sabe dessa pessoa, essa pessoa é realmente importante? Então, ultrapasse a barreira do feliz aniversário. É isso que eu quero dizer. Deixe um presente, deixe uma lembrança, mostre que você demonstrou algum tipo de preocupação, mesmo que fisicamente seja simples. Não estou falando para você comprar algum presente caro, mas sim mandar entregar a famosa lembrancinha, que eu não gosto de lembrancinha, gosto de coisas palpáveis, mas eu penso que a lembrancinha é chamada de lembrancinha porque ela te ajuda a lembrar quem lembra de você. A lembrancinha é chamada de lembrancinha porque ela te ajuda a você lembrar quem lembra de você, meu amigo. Exatamente. Então, não ignore isso. Que essa pessoa lembrou de você com intenção. Tá entendendo? Por exemplo, mais um exemplo, vai. A rede social Facebook. O Facebook, ele tem lá os aniversariantes lá que tem alguma ligação com você, do mês, do dia, ele aponta.
Não precisa nem ser gênio. Deixa lá no Facebook e entra lá uma vez por dia só para dar feliz aniversário, pode ser uma solução para você. Saber, pelo menos, que é aniversário de determinadas pessoas. Entretanto, pessoas importantes na sua rede, no seu ecossistema, coloca na agenda, amigo. Planeja antes, coloca na agenda. Vai, hoje, dia 15. Pessoas importantes, eu coloco que hoje é aniversário. Uma semana antes, você coloca comprar presente para tal pessoa até dia 14. Entendeu? Mandar entregar na casa. Ah, mas meu amigo mora lá no Manaus, no Nordeste, ou lá no Rio Grande do Sul, no Alegrete. Você tem o endereço? Então manda. Vai surpreender, é legal pra caramba a atitude e foi intencional. E se você assistir alguma palestra do Paulo Vieira, que fala sobre energia, fala sobre orgulho, sabe, sobre doação, sobre dinheiro, principalmente, essa sua doação para o outro, mesmo que gere algum tipo de, de grana, cara, faz com intenção. Isso volta, isso volta. Porque se você está fazendo isso para essa pessoa, provavelmente ela já fez muitas coisas para você. Então, saia dessa questão da coisa, né? Um abraço já serve. Não. Se planeje de verdade e entregue alguma coisa para essa pessoa. Sobre relacionamento afetivo, eu tenho o hábito de dar presente para minha mulher, independente da data. Se eu vir alguma coisa, lembrar dela e achar que ela vai gostar e eu tiver como comprar, eu vou lá e compro. Então, eu não sou o cara que dá presente no dia do aniversário, no dia das mães, no dia da... Não. Eu saio, eu vou para congresso, eu vou para palestra, eu vou dar aula, não. E aí eu passo no shopping para tomar um café, vi um negócio, eu trago para minha mulher. Por quê? Porque eu penso nela o tempo todo. Oh, que bonitinho. Não, não, não. É intenção. Intenção. Então, novamente, para colher os benefícios, você deve cultivar ativamente relacionamentos autênticos e significativos, ou seja, tem que... Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, por que seus relacionamentos são tão importantes para o seu sucesso? Porque uma equipe ela é forte quando o seu elo não é fraco. Uma equipe é forte quando o seu elo não é fraco. Por quê? Porque no papel tudo é lindo, no papel é uma equipe. Mas se a conexão entre a equipe for fraca, aquela equipe é uma equipe fraca. Então ela é tão forte quanto o seu elo. Se o elo é forte, a equipe é forte. Se o elo é fraco, a equipe é fraca. Na faculdade que eu trabalho, é difícil ter um elo forte com todos, né? Mas eu me dou bem com todos. Não tem nenhuma pessoa que eu tenha algum tipo de resquício, algum tipo de fricção. Eu gosto de todos, qualquer um acesso direto. Se eu quiser ligar agora, ligue, certamente vai me atender. Por questões de trabalho ou de pessoal também. O ponto é, existem as pessoas que eu tenho uma ligação maior, que é uma ligação que eu faço questão de ter uma ligação mais forte, que é a minha equipe mais próxima. Então, estabelecer relacionamentos significativos com colegas e clientes é essencial para o seu sucesso profissional. Então, muitas vezes, o capital social ele é esquecido e a espinha dorsal de um ambiente de trabalho próspero não pode ser esquecida, tá? Porque cada aspecto de quem você é e o que você faz é determinado pelos seus relacionamentos, meu amigo. São ensinamentos óbvios, mas precisa ser feito. Qual a última vez que você parou para comprar um presente para um amigo? Só no aniversário? Não. Numa data importante, ou, cara, vi isso aqui, lembrei de você. Qual a última vez que você fez isso? Ou intencionalmente ligou só para, cara, liguei porque eu estava com saudade. Você faz isso? Ou só no aniversário? Então, será que é amigo assim mesmo? Então, tem um estudo em Harvard, né?
na verdade, da revista Harvard Business Review, que ela revelou que relacionamentos próximos dentro de uma equipe resultaram em um aumento de 50% na satisfação dos funcionários, impactando ainda mais positivamente a organização. Investir em conexões significativas não apenas ajuda você profissionalmente, mas também pode ter efeitos positivos em seu bem-estar geral. Bem-estar é o ODS 3, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3. Tá? E o mundo inteiro hoje está desenvolvendo projetos em volta dos ODS. Então, essa pesquisa ela mostra que ter fortes laços sociais no trabalho proporciona um maior senso de propósito. Tem uma antropóloga chamada Margaret Mead, que ela ecoou esse sentimento, observando que uma das necessidades humanas mais antigas é ter alguém que se perguntar, para você perguntar onde você está quando não volta para casa à noite. Está na casa dessa pessoa. Porque nós somos naturalmente inclinados a estabelecer laços profundos e buscar o apoio de outras pessoas. É inerente ao ser humano, é normal isso, tá? Não acho que você é dependente ou que você é alguém carente porque você gosta de estar com outras pessoas. Muito pelo contrário. Relacionamentos fortes são uma fonte de energia e aumenta o pertencimento. Eu gosto de dizer que eu me alimento de pessoas, sem dupla conotação, da energia delas. Tá? E eles levam, esses relacionamentos, eles levam ao melhor bem-estar, levam à produtividade, levam à inovação, porque essa conexão é o que gera novos insights. Né? Por outro lado, mesmo que temporariamente quebrados, os relacionamentos quebrados podem prejudicar as pessoas e a organização. Por isso, de ter essa relação sempre com trocas positivas, reais e intencionais, né, trazendo grandes benefícios para cada um da equipe. Então, essas relações, elas levam uma maior satisfação para o trabalho, elas melhoram a saúde mental, o DS3, elas melhoram a colaboração e níveis de desempenho ainda mais altos. Além disso, os funcionários com relacionamentos positivos com os colegas têm maior probabilidade de permanecer na organização. Erros muito comuns a evitar nessa gravação que eu estou fazendo para vocês é que vocês podem tentar construir no relacionamento. Por exemplo, os relacionamentos fortes eles acontecem primeiramente quando um respeita o espaço do outro. Eles não acontecem do dia para a noite. Mas para isso acontecer, exige um esforço, uma dedicação. Aqui eu vou listar para vocês 5 erros principais para que você construa relacionamentos fortes e para que isso não seja um peso. Mas para que isso aconteça, é importante que você não faça essas coisas que eu vou listar aqui agora. Item 1. Não tomar a iniciativa. São precisos 2 para dançar o tango. Eu vou repetir. São precisos 2 pessoas para que a dança aconteça. As 2 partes precisam assumir o papel ativo no envolvimento e na construção de um relacionamento. Senão, ele não acontece. Se você, por exemplo, indicou para o outro que você está num espaço, trabalhando online, em que você não pode ser interrompido, esse é o combinado. Isso deve ser respeitado. Um outro exemplo, se você combinou com outro que você está numa reunião remota e você trabalha em casa, as pessoas precisam, por exemplo, entender que esse espaço precisa ser respeitado. Então, não tomar a iniciativa de falar, de comunicar, de deixar isso claro, vai afetar. Ao mesmo tempo que, mesmo que você fale, ainda assim aconteça, quer dizer que você tem um relacionamento horrível, quer dizer que você tem um relacionamento muito ruim, e quer dizer também que ninguém te respeita nesse local. Porque senão, se respeitasse, né, essa iniciativa que você tomou para que essas coisas acontecessem, elas realmente aconteceriam. Então, talvez tenha que haver outra estratégia, tem que sentar, conversar novamente, desenhar esse combinado, escrever, colocar uma placa na porta que for, para que a comunicação aconteça de forma efetiva e fique claro para as pessoas o que está acontecendo.
mas precisa ser tomada a iniciativa. Então, erro número 1, não tomar a iniciativa. Erro número 2, não ser autêntico. Relacionamentos genuínos, autênticos, eles exigem o compartilhamento de experiência, compartilhamento de história, compartilhamento de sentimento. Então, se você diz, olha, eu me sinto assim quando você faz isso, está sendo uma comunicação não violenta, está sendo uma comunicação assertiva e está sendo uma comunicação onde você fala sobre você, em você mesmo. Né? Se você pegar o livro do Marshall, de comunicação não violenta, vai estar lá. Não aponte para o outro, né? Não use a palavra você, não use a palavra, o nome da outra pessoa com quem você está ali comunicando, porque é sempre sobre você. A opinião, o sentimento, a percepção. Então, eu percebo, eu sinto, eu acredito, eu penso, eu vejo, e nunca o outro. A partir do momento que você falou, você é isso, você é aquilo, acabou, já começou não autêntico, não genuíno e querendo conflito. Então, a dívida de conflito, ela se torna uma bola de neve e vai aumentando, a tensão vai aumentando. Tem uma pesquisa que sugere que a falta de autenticidade no local de trabalho, por exemplo, aumenta o conflito entre os membros. Por quê? Porque todo mundo percebe que você não está sendo verdadeiro, que aquilo não é seu, que você está sendo falso, que aquilo está sendo ruim. Então, não ser autêntico, verdadeiro, te deixa extremamente perdido, deslocado e gera conflito. Pensa isso numa situação online, mais ainda, porque no online você ainda não tem o sentimento expresso facialmente, por exemplo, né? Dá para ver no rosto da pessoa se ela está nervosa ou não, tensa ou não. Então, tem a questão da conotação, você não consegue saber que sentimento que ela está por trás daquelas palavras que ela digita, por exemplo, quando é uma mensagem. E, novamente, o item 2 é não ser autêntico, seja autêntico sempre, o máximo que você puder, para a pessoa entender qual é a sua verdade e respeitar essa verdade, uma vez que ela é clara, nítida, cristalina. Terceiro erro, não ser intencional. Não ser intencional, gente, para mim, é o que eu falei lá atrás, ali na primeira parte, antes das dicas. Você tem que ser intencional, verdadeiro. Relacionamentos interpessoais fortes acontecem por design, não por acaso. Tá? Tem um livro chamado Remote, Not Distance. Remoto, não distância. Entendeu? Então, o verdadeiro pertencimento é sobre nos reconectarmos com nós mesmos e com nossos companheiros de equipe. Então, conheça melhor seus colegas, deixe eles saber o que você valoriza. Eu, por exemplo, eu não gosto que fale comigo apontando o dedo, com o dedo em riste. Eu não gosto de nada na minha direção. Eu não sei o certo motivo disso, mas eu não gosto. Eu deixo claro que eu não gosto, para que as pessoas não façam. Então, primeiro que eu acho um desrespeito absurdo, mas eu não sei ao certo o que tanto me incomoda. Talvez a zona de segurança, que eu também aprendi num curso que existe aqui, né, um raio de segurança entre as pessoas, né, que chega muito próximo, por mais íntimo que seja, vai muito do que está acontecendo. Né? Se está sendo uma conversa, não precisa ser tão próximo. Está sendo um diálogo comum, não precisa ser tão próximo. Principalmente dedo em riste, que é uma falta de respeito absurda. Então, mostrar de forma intencional como você se sente e deixar isso claro para os seus colegas, entender como seus colegas se sentem mediante alguma situação, tudo isso vai valorizar o ser humano e não apenas o profissional. Essa compreensão, esse entendimento do outro. Isso vai ajudar nas relações. E o contrário vai piorar a relação. Por isso, é importante você entender e deixar claro, se declarar ao máximo, né? Sendo autêntico
não frágil, mas verdadeiro, íntegro, ao ponto que as pessoas te respeitem de verdade por você ser assim. Aqui o quarto elemento, que para mim é um mais importante do que o outro, mas é que esse hoje está muito nítido, é não demonstrar interesse. Mostrar interesse genuíno pelas pessoas é um dos meus valores. Pra você ter uma ideia, eu tenho na minha tela escrito ser justo e coerente, sendo reconhecido e respeitado por se importar verdadeiramente com as pessoas. Ah, é? E como você mostra isso? Eu mostro isso dando atenção de verdade para essas pessoas. Eu falo de forma intencional. Eu tento pensar para falar. Mas se eu falei alguma besteira, eu me esforço também para me desculpar. O ponto é, quando você não está interessado, você não pede desculpa, você fica com a pessoa e com o celular ao mesmo tempo. Isso é, para mim, um desrespeito, mas eu sei que é algo muito normal nos dias de hoje, 2023. Mas tem um livro chamado Minimalismo Digital, que eu indico para vocês, vocês vão entender. Tem um livro, tem um vídeo também do Simon Sinek, que ele diz que quando você está numa reunião, você e uma outra pessoa, e coloca o celular em cima da mesa, você colocou uma terceira pessoa na reunião. Porque o celular não só tira a atenção, quanto você que colocou o celular em cima da mesa, deixou claro que não quero falar só com você, o celular também está nesse papo. E se eu precisar, eu deixo de falar com você para ficar no celular. Então, esse tipo de iniciativa mostra o quão seletiva está a sua atenção e o quanto você não tem autocontrole para estar numa conversa de forma completa. Ou pelo menos demonstra que não está. Por quê? Porque quando você coloca um equipamento de comunicação entre você e a outra comunicação, você está comunicando com dois. Né? Então você não mostra o interesse genuíno na pessoa. Comece revelando quem você é de verdade, conecte de verdade com as pessoas, porque as pessoas vão perceber isso. É muito claro, as pessoas vão perceber isso. Vou dar mais um exemplo, um almoço de família. Almoço de família, na minha opinião, não deveria ter celular em cima da mesa. Mesa é lugar de comer, na hora da comida. Se tiver uma conversa, a mesma coisa. A não ser que você esteja pegando o celular para tirar uma foto, fazer uma selfie da gente, ou anotar o que está sendo conversado, e aí o celular como ferramenta. Agora, se você está na mesa, e está com o celular na mão, para comunicar com situações externas àquela mesa, por que você está naquela mesa? Você está entendendo que você não está demonstrando interesse genuíno pelas pessoas da mesa? E aí, a questão de estar respeitando ou não é de cada um, mas com certeza absoluta você não está demonstrando interesse. E o quinto, mas não menos importante, é focando apenas em ganhos. Tá aí. Quando você quer alguma coisa, você não coloca o celular na mesa. Você tira o celular, você se prepara e vai lá todo bonito, certo? Para se apresentar para a pessoa. Por que que isso acontece só em relacionamentos transacionais, esporádicos? Não pode ser assim. Quando eu falo não pode ser assim, talvez não deva ser assim, o ideal, né? Quando você foca apenas em ganho, o relacionamento vira de interesse. Todos os relacionamentos são de interesse, mas precisa ser de interesse mútuo. Então, os tomadores são mais focados em si mesmos, enquanto os doadores se preocupam com os desejos e necessidades da outra pessoa. Quando eu falo de doadores e de tomadores, eu estou citando o livro de Adam Grant, chama-se Dar e Receber. Então, os relacionamentos florescem quando ambas as partes estão simultaneamente envolvidas em dar e receber. Relações interpessoais fortes são vitais para aumentar a segurança psicológica e as pessoas precisam se sentir bem-vindas, confortáveis. Elas precisam se sentir sendo elas mesmas, livres de julgamento ou crítica. Mas elas precisam entender também quais são os ritos e as regras do local para também conseguir se adequar àquele local de forma que também não esteja agredindo, atravessando, atrapalhando
as circunstâncias que ela está envolvida ali. Então, evitar esses erros comuns vai ajudar muito você a criar relacionamentos fortes e duradouros com as pessoas que são benefícios para ambas as partes. Essa foi uma prévia para você entender um pouco sobre os relacionamentos, principalmente remotos, principalmente online. Por isso, a importância de, quando você está remoto, tentar gravar ou anotar o máximo de situações que você pode, e o contrário, quando você está ao vivo, estar 100% presente, de verdade. Tem um livro do Joel J, que é um mestre em educação física, hoje é um influenciador digital, tem vários livros ali, e o nome do livro é 100% presente. Nesse livro ele traz várias ferramentas que você pode utilizar para conseguir realmente focar com estratégias que te trazem para a realidade ao ponto de que você não só esteja de verdade presente, quanto você também se porta enquanto presente, mostra que está presente para aquela situação. E ferramentas desde autoobservação, quanto respirar, né? Respira 3, solta 4 chão. Eu respirei 7, soltei 4. De qualquer forma, o ideal é você fazer isso mais lentamente, e assim você se reconecta com você mesmo, com a situação presente. Estou falando isso não só como professor, porque isso vai ajudar você na sua vida, nas suas relações. Hoje, eu sei que você tem muitos relacionamentos remotos e a cada dia que a gente consegue um hack, uma pequena dica, ou colocar uma nova rotina nesses relacionamentos, você consegue. Eu ouvi recentemente no podcast, não lembro agora, mas fazer o azeitamento dessas engrenagens, que é lubrificar com muita calma a engrenagem, sem deixar solta demais, mas também sem deixar a relação enferrujar. Mas para isso, você tem que não fazer esses 5 erros que eu coloquei aqui para vocês, e a principal mensagem de tudo que eu mostro aqui é lá um dos primeiros livros que eu li enquanto profissional, que foi Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em que ele diz que interessar-se genuinamente pelas pessoas, para mim, é um mantra. E quando você não faz uma dessas atribuições que eu coloquei aqui, ou quando você não age com comunicação não violenta, por exemplo, sendo tóxico, sendo agressivo, apontando nos outros, chamando os outros de alguma qualificação sua, gratuitamente, independente do que o outro tenha feito. Não aponte. Pergunte. Fica mais fácil. Mas não aponte. Não julgue. Sabe, apontar o dedo, falar você isso, você aquilo. Pergunte. Entenda a situação. E aí você consegue se adequar a ela. E assim você se molda. Né? E aí você consegue construir essa relação. Sabe? São coisas do dia a dia, coisas de rotina, coisas que vocês vão aprender com a vida, muitos de vocês já sabem, mas é importante fazer essa reciclagem de relacionamento, porque são, sim, estratégias para que isso não vire um conflito e que todos ganhem nessa relação, ouvindo o outro, respeitando o espaço do outro e sendo um compartilhador e não um tomador. E não só também um doador, mas esse cara que doa quando precisa, toma quando precisa, mas alguém que está realmente presente naquela situação. Eu sou o Fernando, The Professor, Fernando Novaes da Silva, me encontra aí no LinkedIn, me encontra no Instagram também, @FernandoTheProfessor, e conte comigo aí para mais ensinamentos.